Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui professor Ronaldo gravando mais um vídeo e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre centralização versus descentralização, mostrar algumas características de cada modalidade de exercício de poder e para vocês entenderem bem as características e as vantagens e desvantagens de cada uma dessas modalidades. Bacana? Então vamos lá entender um pouco mais isso. Vejam, aqui nós temos dois organogramas. O da esquerda, que tem uma seta apontada para cima, para a parte de cima, ele mostra uma organização centralizada, onde o poder está no topo da pirâmide. No outro lado, na descentralizada, a seta está mostrando para um nível intermediário da hierarquia da empresa. Isso significa que o poder está mais concentrado no meio. Não significa também que o topo da hierarquia não tenha poder, mas o poder está mais distribuído. Por quê? Porque houve uma descentralização desse poder. Então, a centralização enfatiza as relações escalares, ou seja, a cadeia de comando. E a organização é desenhada dentro da premissa de que o indivíduo no topo possui a mais alta autoridade da empresa e que a autoridade dos demais é escalada para baixo, de acordo com a sua posição dentro do organograma. Então, a cadeia escalar está relacionada à unidade de comando, certo? Então, o princípio da unidade de comando faz parte da centralização. E a centralização tem algumas vantagens. As primeiras duas que eu gostaria de mostrar para vocês são que as decisões são tomadas por administradores que possuem uma visão global da empresa. Por quê? Porque ele está no topo da hierarquia. E os tomadores de decisão no topo são bem mais treinados do que os dos níveis mais baixos. Então, isso são duas vantagens. Agora vamos ver mais vantagens da centralização. Então, as decisões de cúpula são mais consistentes com os objetivos da empresa e a centralização elimina esforços duplicados de várias pessoas que decidem. E isso ajuda a reduzir os custos operacionais. Certas funções, como compras e tesouraria, permitem maior especialização e vantagens com a centralização. Bacana, gente. Desvantagens da centralização. A centralização também tem algumas desvantagens. Vamos ver duas. As decisões são tomadas na cúpula, como nós já vimos, e ela está distante dos fatos, das circunstâncias, dos lugares onde as coisas acontecem. E os tomadores de decisão no topo têm pouco contato com as pessoas e as situações envolvidas. Às vezes acontece algo na base da pirâmide organizacional que o pessoal do topo da hierarquia não consegue entender bem e precisam decidir. Então, por isso que isso é uma desvantagem. Outras duas desvantagens é que a linha de comunicação da cadeia escalar provocam demoras e maior custo operacional pelo envolvimento de intermediários. O sujeito chega e diz, o chefe mandou fazer tal coisa. Perceberam por quê? Porque a pessoa que está distante dos fatos decide. Então, ela precisa enviar um intermediário para comunicar essa decisão. E as decisões passam pela cadeia escalar envolvendo pessoas e intermediários, e isso pode causar algumas distorções e erros durante esse processo de comunicação. E agora vamos ver algumas características da descentralização. A descentralização, aquela forma de poder que está distribuída dentro do organograma que nós vimos no início, ela tem algumas características. Ela
faz com que as decisões sejam distribuídas, pulverizadas nos níveis mais baixos da empresa. E a tendência moderna, no sentido de descentralizar, é melhor aproveitar a potencialidade, a capacidade das pessoas. E a autoridade para tomar uma decisão ou iniciar uma ação deve ser delegada tão próximo quanto possível da cena em que aquele problema ocorre. E uma empresa é mais descentralizada quando muitas decisões são tomadas nos níveis mais baixos da hierarquia. E quanto mais importantes forem as decisões tomadas nos níveis mais baixos da hierarquia administrativa, mais ela é descentralizada. E também é mais descentralizada quanto menor for a supervisão sobre a decisão tomada. Beleza, gente? Fatores críticos que determinam um maior grau ou um menor grau de descentralização. O que determina se uma empresa vai ser mais centralizada ou mais descentralizada? Complexidade dos problemas organizacionais. Quando os problemas organizacionais são mais complexos, é preciso que uma pessoa com mais alto nível de preparo tome a decisão em relação a esse problema. Problemas simples, a solução de problemas mais simples podem ser descentralizadas. Delegação de autoridade. Quando existe mais delegação de autoridade, quando uma autoridade é delegada, aí você também pode centralizar mais. Mudanças e incertezas. Quando existe um ambiente de incertezas, existe mais centralização. Por exemplo, durante a fase mais crítica da Covid-19, as empresas se tornaram mais centralizadas. Por quê? Porque algumas decisões críticas tinham que ser tomadas pela alta cúpula. Então não se poderia dizer o gerente decidiu abrir ou decidiu fechar a loja em tal lugar. Isso ficaria impossível, tá? E a estabilidade da empresa. Quanto mais estável a empresa estiver, menos centralizada, ou seja, mais descentralizada ela vai ser. E a descentralização, assim como a centralização, também tem algumas vantagens interessantes. Por quê? Porque os gerentes ficam mais próximos do ponto no qual se toma as decisões. Isso aumenta a eficiência, a eficácia, a motivação, e isso faz aproveitar melhor o tempo e também a aptidão dos funcionários. E isso também traz um fator interessante. Os funcionários não vão fugir de suas responsabilidades. E isso permite também que a empresa tome decisões melhores. Ah, pessoal? E é claro que se a empresa toma decisões melhores e se houver uma centralização, os chefes, os principais líderes da empresa vão ficar menos sobrecarregados quando muitas decisões são descentralizadas. Outras vantagens da descentralização, ela reduz a quantidade de papelório do pessoal do escritório e os gastos com esses papéis. Os gastos de coordenação podem ser reduzidos por causa de uma maior autonomia do pessoal. E a descentralização também permite a formação de executivos locais ou regionais. Por quê? Porque eles estarão motivados e mais conscientes dos seus resultados, dos resultados que a empresa espera deles. Desvantagens da descentralização. Então, a descentralização tem algumas desvantagens também.
Falta de uniformidade nas decisões. Então, um determinado problema que ocorre na filial de Porto Velho vai ser tratado diferente de um problema que ocorre na filial de Vilhena ou na filial de Cuiabá, por exemplo. Por quê? Porque é descentralizado. Então, as pessoas de cada filial vão decidir de acordo com a percepção delas. Então, não há uniformidade nessas decisões. As decisões serão diferentes para problemas semelhantes. Insuficiente aproveitamento dos especialistas. Por exemplo, se você tem um gerente que é Six Sigma, por exemplo, lá na filial de Cuiabá, e a filial de Porto Velho não tem essa pessoa e precisa tomar uma decisão, esse gerente de Cuiabá não vai ser ouvido. Então, isso é uma dificuldade, né? Então, as pessoas mais preparadas não serão ouvidas. E falta de uma equipe de funcionários adequada para todas as decisões que a empresa precisa tomar. E aqui temos um quadro resumo para finalizar o nosso vídeo. Então, as vantagens, as decisões são tomadas mais rapidamente pelos próprios executores da ação. Então, quando você tem uma descentralização, as decisões são mais rápidas. Tomadores de decisão são os que têm mais informações sobre a situação. E você também tem uma outra vantagem da descentralização, que é a maior participação no processo decisório, e isso eleva o moral dos funcionários e também dos administradores de nível médio, os administradores em nível de supervisão. E proporciona excelente treinamento para os administradores dos níveis intermediários. Algumas desvantagens: pode ocorrer falta de informação entre os funcionários ou entre os departamentos envolvidos. Pode haver uma elevação do custo pela exigência de melhor seleção e treinamento dos administradores de nível médio. E existe um risco de haver uma subobjetivação. Os administradores podem defender mais os objetivos departamentais do que os objetivos da própria empresa. Isso pode também trazer um risco. Por exemplo, a filial de Porto Velho, que usamos como exemplo, ela pode pensar mais em termos de filial de Porto Velho do que em termos de empresa como um todo. Perceberam? Então, isso é uma desvantagem. E as políticas e procedimentos podem variar enormemente nos diversos departamentos, claro, por causa da descentralização. Bacana, gente. Então, mais ou menos isso que eu queria conversar com vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Eu quero deixar para vocês todos um grande abraço. Fiquem todos com Deus e até breve. Tchau, gente. Muito obrigado, tá? Tchau.